Jesus, ele é contra o casamento gay? É muito comum a gente ouvir frases do tipo: "Ai, se Jesus estivesse aqui, ele seria crucificado novamente. Ah, se Jesus estivesse aqui, ele estaria com a garota de programa. Ah, se Jesus estivesse aqui, ele pregaria só o amor". O problema dessas frases é que elas parecem verdades. E esse é o problema da mentira, né, a mentira não tem cara de mentira, porque se a mentira tiver cara de mentira, ninguém vai acreditar. O problema da mentira é que ela parece muito com a verdade. Por exemplo: "Ah, se Jesus estivesse aqui, a igreja crucificaria Jesus novamente". Será? Porque não foi a igreja que crucificou Jesus, foram alguns fariseus e alguns mestres da lei. Não foi o povo em si. Ah, se Jesus estivesse aqui, ele estaria com a garota de programa. Será? Será mesmo? Porque quando Maria Madalena, estava prestes a ser apedrejada, ele disse: "Olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra". Beleza. Mas em seguida, o que que ele disse para ela? Ele disse: "Vá e não peques mais". Ele não disse: "Olha, continue nessa vida, que agora eu vou continuar andando com você, tá bom?". Não foi isso que ele disse. Ele disse: "Ó, vá e não peques mais, porque eu tenho o meu caminho, eu tenho a cruz. Agora, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me". Porém, essa parte não é falada, entendeu? Então, o problema dessas frases é que ela parece verdade. Então, a questão não é a frase, a questão é a intenção de quem disse a frase. Para fechar esse assunto, tem um exemplo que é um meme, né? A frase é: "Nunca desista dos seus sonhos". Assinado Fred Krueger. Ou seja, a frase por si só é muito bonita. Nunca desista dos seus sonhos. Porém, o Fred Krueger, como que ele agia? Ele queria que a pessoa continuasse dormindo, continuasse sonhando, para que no sonho ele perseguisse a pessoa. Então, a frase dita na boca do Fred Krueger é um perigo você continuar dormindo, é um perigo você continuar sonhando. Ou seja, desista dos seus sonhos, senão você vai morrer. Entende? E o que que isso tem a ver com o título, com o tema do texto? É que as pessoas parecem que ouvem apenas parte do que Jesus disse, mas nunca um todo, nunca exatamente o que ele falou. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, você que é ateu, você que não acredita, você que, enfim, que é esquerdista, direitista, abra sua Bíblia em Marcos 10, no versículo 5 vai dizer assim, só para contextualizar, era uma alguns mestres da lei queria pegar Jesus no pulo, queria, pegar uma peça, pegar Jesus assim, eh, colocar armadilhas em Jesus. Então eles falaram sobre o divórcio. "Olha, mestre, Moisés falou que a gente podia dar carta de divórcio para a esposa, né? Mas o que que o senhor acha, né? O senhor que veio aí com essa história de ser Deus, filho de Deus, ser maior do que Abraão, maior do que Moisés, é, pode se divorciar? Não pode? Pode dar carta de divórcio? Não pode?" E olha só o que Jesus disse. Respondeu Jesus: "Moisés escreveu essa lei". Qual lei? A lei que o homem poderia dar carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Olha só, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aí ele continua, na parte B do versículo 10. Todo aquele que se divorciar da sua mulher
e se casar com outra mulher, está cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Ora, mas Jesus não veio para revolucionar, mas Jesus não veio para trazer um novo ensino, um novo entendimento, dizer que o que vale é o amor, que o que não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, não importa. O que vale é amor, porque os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus é o amor. Jesus é bom. O que mata, o que é chato é o fã-clube de Jesus. Ué, mas você viu o que Jesus disse? E não se enganem, na época de Jesus existiam sim homossexuais. Aliás, é, essa questão, né, do homossexualismo é desde o Antigo Testamento. É desde o Antigo Testamento. E o pessoal fala, o Antigo Testamento não presta, o que vale é o que Jesus falou, são os ensinamentos de Jesus. E por que que as pessoas ignoram o que Jesus disse? Porque Jesus disse, olha, Deus criou homem e mulher. Ele poderia ter mudado, porque ele tinha ciência do homossexualismo. Jesus sabia. E mesmo assim ele disse: Olha, ele poderia ter falado: Olha, no princípio Deus criou homem e mulher, mas agora eu vim para trazer um novo entendimento sobre vocês em questão do amor. Não tem problema ser homem com homem, mulher com mulher, porque agora as coisas mudaram. O que vale é o amor. O que vale é o homem não trair o outro homem com homem. É a mulher não trair a sua mulher com outra mulher. O que vale é a união. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, no princípio era homem e mulher, e hoje continua assim. Jesus ele deu a continuidade. Olha, qualquer mulher que se divorciar do seu marido sem que seja por adultério e casar com outro homem, comete pecado. Então, as pessoas gostam de falar, gostam muito de falar sobre Jesus, né? Que Jesus pregava o amor, mas eles pegam parte do que eles pensam do que Jesus diria se estivesse aqui hoje. Você entendeu? Mas eles nunca pegam o que Jesus realmente disse. Então, que Jesus é esse que você diz que, se viesse aqui, seria crucificado novamente? Qual Jesus? Que Jesus é esse que você diz que ele é bom, o que ferra é o fã-clube dele? Qual Jesus? Que Jesus é esse que você diz que, se estivesse aqui, hoje estaria no carnaval, hoje estaria com a garota de programa? Qual Jesus? Qual Jesus? Porque o Jesus da Bíblia, que você conheceu, porque todo mundo, independente se você é ateu, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, todas as pessoas que conheceram Jesus através da Bíblia, certo? Não conheceu através de algum livro, conheceu através da Bíblia, por mais que você não acredite. Então, esse Jesus que você diz conhecer, de onde você tirou ele? Porque na Bíblia, ele diz coisas completamente diferentes do que você acredita. Então, Jesus, ele, se estivesse aqui hoje, ele não apoiaria o casamento homossexual, por quê? Porque quando ele estava aqui em vida, né, ele não apoiou. Ele não apoiou e ele foi bem claro no que ele disse. Ele foi muito claro. Entenda. E por que que eu tô falando isso? Não tô dizendo que o gay não deve querer se casar, ou a lésbica. Enfim, isso não tem nada a ver comigo. Cada um escolhe o seu caminho, escolhe o seu trajeto, escolhe como vai trilhar a sua vida. A minha questão não é a pessoa que não acredita nisso daqui. Se você não acredita na Bíblia, cara, ok. Você tem todo o direito de criticar, você tem todo o direito de falar que é um absurdo, que isso aqui é só papel, que não serve pra nada, ok. Porque você não acredita. É o mesmo que a pessoa dizer que não acreditar no Papai Noel e continuar criticando. Ok, você não acredita. Mas a minha questão é
são as pessoas que dizem acreditar em Jesus, que dizem acreditar nas palavras de Jesus, porém diz que se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria coisas que ele nunca falou. Então, a minha questão não é com gay, não é com a lésbica, a minha questão é com aqueles que usam usam Jesus para apoiar coisas que Jesus nunca falaria e que ele nunca falou. É essa a minha questão. Tá bom, pessoal? Aqui é o Biel Marx e até a próxima.